Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um momento, Pai, de estarmos aqui, Senhor, em comunhão com o Senhor, que o Senhor possa estar vindo, Senhor, nos direcionando, Senhor, em tudo que nós formos falar, que o Senhor possa estar direcionando também todo o nosso entendimento, que nós possamos a cada dia, Senhor, frutificar, Senhor, nestes estudos, ó Deus, que o Senhor possa estar direcionando além da letra, Pai, e que nós possamos ter profundidade do Espírito Santo, Pai. Ser conosco, Senhor, nesse estudo. Faça, Deus, de nós, ó Deus, instrumento em suas mãos, ó Deus, através de nós, que o seu evangelho possa ser espalhado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 21, vamos lá. Estes são os estatutos que lhe porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º ano sairá foro de graça. Se entrou só um seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos serão de seu senhor. E ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, e minha mulher e os meus filhos, não quero sair foro. Então o Senhor se levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo. O seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e servirá para sempre. E se alguém vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos, e se desagrada aos olhos do seu senhor, e não se posoar com ela, será que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usá-la deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. E se tornar outra, não diminuirá o mandamento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, também certamente morrerá. Porém, se não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar em suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém ensoberbecer contra o seu próximo, matando-lhe com engano, tirá-las do meu altar para que morra. O que feriu seu pai ou sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem, ou vender, ou for achado em sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos amaldiçoam os pais e ferem qualquer pessoa. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a se levantar e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que feriu será absolvido. Somente se lhe parar o tempo em que perdera, e o fará curar totalmente. Se alguém feriu seu servo ou sua serva com vara, e morreram debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém não se houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe puser o marido da mulher, e pagará diante do juízo. Mas se houver morte, então darás vidas por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir foro pelo seu olho. Se tirar dente de seu servo ou dente da sua serva, deixará
e foro por seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será... Tá aqui tá chifrar. Escornar, mano. Caraca, agora a gente entende a palavra corno. Escornar um homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto o resgate, então darão com resgate a sua vida tudo que lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo e uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor. E o seu boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, e o seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele será repartido igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Beleza. Continuar, mano? Vamos continuar, que a gente é só ler muito aqui por lei, enquanto. né? Deixa eu ver aqui então. Dia 22. Olha lá. Vou ler aqui porque é melhor. As leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-los ou vendê-los, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo e seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata os bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele que a quem os juízes declararem culpado restituirá em dobro o seu próximo. Se alguém se der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão que entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou a mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, esse terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado o seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono,
terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se o homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês farão estrangeiro no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se fizerem eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Entendeu, né? Se fizerem empréstimo a qualquer do meu povo e algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofensas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria de vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-me a mim. Entrega-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam carne de nenhum animal despedaçado por feras do campo. Joguem-nas aos cães. Deixa eu voltar aqui já mais outra coisa. Vamos parar aqui uma debatida, porque os outros já é mais outra coisa. Aqui que a gente já tinha falado até um tempinho atrás, né? A gente vê que começa a criação de uma sociedade, de regras, normas, de tudo um pouco. E Deus é bem específico, ele entra dentro do meio que eles viviam mesmo, a questão de ter servos, de estrangeiro, de situações do povo, do gado deles. E Deus começa a botar umas regras, né, instruções como Moisés e seus líderes conduziriam o povo, né, para estar dentro dos princípios dos 10 mandamentos que a gente viu anteriormente. Porque tudo isso aqui a gente vê tipo assim de não matarás, não furtarás, não ter cobiça, não mentir, até a questão dos pais, e a gente vê que com Deus ele não tem muito, tipo assim, executar. Vou matar. A grande maioria deles aqui vão matar, mas tem uns outros casos que a gente acha até engraçado, que nem um exemplo dos servos aqui, que a gente não lembra que agora eu tenho a passagem certinho, que vai falar que se ele viver 2 dias, você não vai ser culpado, mas se ele morrer no 3º, então É isso aí. você vê 1 ou 2, ele ok, aí é culpa sua, mas se ele morrer no 3º já, tipo assim, não foi culpa sua, entendeu? A gente vê que tem umas paradas que a gente não consegue muito entender, porque é mais a questão do convívio mesmo na sociedade na época. Mas a gente já vê que nesse final aqui, com a questão da idolatria e da questão da imoralidade, que a gente pega que são os 2 piores, tipo assim, 2 piores pecados. Não existe esse pior pecado, mas tipo assim, o que mais afasta o homem de Deus é a idolatria e a imoralidade. Aí você vê que Deus já pega um pouco mais pesado e já vai direto. A feiticeira não deixará viva. Aí depois todo aquele que estiver se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, que não só ao Senhor, será morto. Então você vê que assim, Deus já vai contra as imoralidades, vai falar da questão das virgens também, né? Das virgens. Sim. Deus já vai combatendo. Já vai instruindo, pesado, né? Isso já... é mais pesado, né? A questão da imoralidade e da idolatria, né?
E o que a gente fala da lei é justamente aquilo, né? Tipo assim, a lei veio pra falar, ei, olha como é que vocês estão, bicho. Sim. Pra dar uma brecada, falei, opa, como não tinha regra, né, digamos assim, provavelmente isso aqui tudo que é lei, que foi ordenança, provavelmente já ocorria, Com certeza. entendeu? Com Provavelmente já certeza. ocorria. Então, assim, foi bem direto em vários pontos aqui, justamente para as pessoas perceberem, opa, isso aqui agora já eu não posso fazer, e isso aqui, isso vai ter uma séria consequência. E isso é muito interessante mesmo, assim, a lei não veio, a lei veio justamente para as pessoas reconhecerem o seu pecado. Sim, ela não veio para justificar, ela veio para apontar Isso, o erro, né? isso Podemos aí, dizer assim. para apontar o erro. E aqui isso aqui tem muitas coisas da época, né? Aquilo que a gente estava falando ali, de 2 dias e tal. Mas tem muitas coisas assim que Com certeza. até hoje a gente, os princípios básicos, né? Veio da Bíblia. Então muita gente vê coach, vê não sei o quê, e fala umas formas bonitinhas, por diferente, mas ei, já tá aqui, cara. Cara, isso A prova que base a é Bíblia daqui. é tão atual, né, cara? Você tá maluco? Um livro de 6.000 anos. 6.000 anos E ser tão literal assim, e você falando, e, tipo assim, é verdade, eu também acredito nisso, cara. Que tudo isso aqui Deus está apontando porque já tinha essa prática. Sim. Alguém um dia fez feitiçaria para Deus falar. Aí tem a questão até do poço aqui, se cair um animal, uma pessoa. Aí eu tava lendo aqui embaixo que ele vai dizer aqui, ó, o autor da Bíblia vai dizer: a cova mencionada aqui era como um poço. Devia ser construída muretas de proteção ao redor da abertura do poço para evitar que uma pessoa ou animal caísse nele. Então você vê. Então possivelmente alguém naquela época cavou um buraco Cava um buraco. para achar água, para ter um poço d'água para ele beber e tudo mais, que era comum isso mesmo. Que nem a gente vai para a roça hoje tem aqueles poços artesianos, mas quem não tem condições de pagar um poço artesiano, o cara cava. E cava 6, 12 metros lá para achar água, para ter água potável para beber. Então, possivelmente, alguém aqui, cavando isso uma vez, fulano ou ciclano, um boi de alguém caiu, morreu, e o cara, E aí? pô, e aí, Moisés, aconteceu isso. Quem cavou? Aí, então tá bom, agora a partir de hoje, o próximo boi, galera, vai casar povos, tem que fazer a proteçãozinha. Porque se cair, é culpa sua. Vai acontecer isso com você. E, consequentemente, todas as outras coisas aqui também, cara. A questão do furto, entendeu? E tem aqui também, vai dizer que o olho por olho, dente por dente, tipo assim, querendo ou não, é meio, como é que eu posso dizer? É meio pesado, assim, aos nossos olhos. Mas o ser humano só entende assim, velho. Infelizmente, né? Aqui, ó, no 21, 23. Mas se houver morte, então se darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, assim, aquela questão de com ferro fere, com ferro será ferido, que Deus traz logo depois de Gênesis, aqui na questão da criação do Éden, logo depois do dilúvio, perdão. Porque Caim mata Abel. Aí Caim mata Abel, primeiro homicídio. Aí depois que Deus vai lá e traz a arca, traz uma nova condição, Deus começa a trazer novas leis de novo. Aí que nem aqui, ó. No Gênesis 9:6. Quem derramará sangue do homem, pelo homem do seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, quando Deus faz o Éden, ele não dá nenhuma ordenança para Adão, a não ser para não comer do fruto. Isso. Aí depois a maldade vai crescendo e tudo mais. Se você pegar aqui, as mesmas ordens que Deus dá para Adão no Éden, ele dá para Noé. Olha, será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal? Tipo assim, cara, os animais não vão te atacar. Os animais vão ter medo de você. Porque imagina como é que você vive diante de um leão. Hoje você tem medo do leão. Antigamente não. Aí todo aquele que se move será sobrevivente, será como o vosso mantimento, a mesma ordenança que ele deu para Adão também, da carne da vida, certamente requerireis o sangue e tal. Então você vê que só vem a lei porque houve um pecado antes, uma transgressão antes. Então a lei vem para
Não para culpar ou achar culpado, ou para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro que aquele camarada cometeu naquele período histórico ou naquela situação. Você quer agregar algo ou a gente já pode ir pro 23? Essa parte aqui que você falou aí do olho por olho, dente por dente, no 22 está assim, né? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo porém nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exija, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, essa parte aqui eu achei interessante, porque tipo assim, cara, Deus criou o homem e a mulher, ainda mais a mulher, né, no caso, que é para quê? Para frutificar, para ter, né? E hoje em dia é muito, cara, é muito ao contrário a visão das pessoas, né? Em relação não vou ter filho porque esse mundo tá complicado, que não sei o quê, e eu não quero que meu filho... Mas e aí, peraí, velho, então você tá deixando de cumprir Um mandamento de Deus de multiplicar, né? De multiplicar. E aqui, eu vejo nesse ponto aqui também, é uma coisa severa que Deus colocou assim, ó. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida... Está em qual? No 22, no 21, 22. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização. Mas se houver danos graves, então, tipo assim... Se esse cara ferir a mulher, mas houver danos graves, ei, vocês estão ferindo o meu mandamento aqui, velho. Sim. Então vai ter que ser olho por olho, dente por dente, entendeu? E aí a gente vê assim, como Deus já prepara as pessoas para informar, ei, o meu mandamento é ir de multiplicar, e para multiplicar mesmo. Né? E aqui ele foi bem severo nesse ponto, em pontuar aqueles que faziam essa prática, né? E assim, eu acho que todas as leis assim, a gente tem as principais, né? Que são não matará, não furtará, as principais ali. Sim. E aí depois tem aquelas adjacentes ali. Mas essas principais, cara, até hoje. Sim. Até hoje. Não, é a base de qualquer sociedade. E isso até mesmo da advocacia hoje, de jurisprudência, essas coisas que tem, até hoje. E é a mesma situação, mesmo lá de 6 mil anos atrás que você está falando, é as mesmas coisas. E a gente é guiado justamente por elas. Deixa eu levantar um ponto que você levantou nisso aí. De uma vez estava eu, o Raginho, o Jafinho e o Franco, né? A gente estava conversando na equipe. E os meninos... O Franco já tem 3 filhos, né? Mas ele tem 2 filhos, na verdade. O outro já era da esposa dele. Então já tem 3 crianças dentro de casa, 3 filhos. Tal, e esse pessoal, eles levantaram a bola. E o Franquinho até comentou, cara, uma vez a gente tá conversando e tal, sobre a vasectomia. Porque, cara, tipo assim, vou dizer, você consultar os caras, eles levantaram a bola. O cara que vai fazer vasectomia, ele tá abolindo ou tipo assim, restringindo essa situação de acabar a opção de ter mais filhos. Ele tá decidindo isso, por conta própria. Aí eles levantaram essa bola e falaram, e aí? Como julgar, ou como entender, ou como conduzir uma situação dessa? Aí, aproveitando esse gancho que você deitou, é uma ordem direta de Deus que ele dá para Adão no Éden, multiplicar e povoar a terra, que ele dá para Noé também, multiplicar e povoar a terra. Ele dá essa ordem. As 2 vezes que o mundo começa, tem essa ordem, tem essa diretriz. E a gente vê que os patriarcas também seguiram isso. Quando a gente pega a genealogia, ele fala, gerou fulano, depois filhos e filhas. Gerou ciclano, gerou filhas e filhas. A gente vê isso na genealogia também. Então, não, Gabriel, então tá errado ter só um filho? Não, tem gente que não tem filho. Tem gente que, infelizmente, que você vê também isso muito, muito latente na Bíblia. Quantos estéreos esteve na Bíblia? Pô, se a gente for olhar assim, o milagre do nascimento, querendo ou não, é um maior milagre da Bíblia. Porque ele é relatado várias vezes também. E tanto é que o nascimento de Cristo também é um milagre, entendeu? Ele é de maneira miraculosa. Sim. Tá entendendo? A gente entrou nesse debate, cara, isso é interessante, cara. Isso é interessante. Chega e pô, e aí? Vai fazer vasectomia, vamos dar um exemplo. E você consultou o Senhor?
o senhor te deu autorização, tal. Aí eu falei, caraca, minha mulher tem DIU, cara. A gente tem um DIU de precaução mesmo, por precaução, porque, poxa, de fato, hoje, criar um filho nos dias de hoje, o mundo é complicado, tem muitos gastos, tal. Eu sei que Deus sustenta, mas e aí? É uma parada que a gente vai tanto tipo assim, na cultura natural, que a gente não consulta Deus em alguns pontos. Tipo aquele exemplo da dor de cabeça, que você... Pô, e é verdade, entendeu? A gente vai tanto no natural, pô, dorzinha de cabeça, tomar um remédio. Justo. Ninguém vai te julgar por Também isso. não tá errado ainda. Também não tá certo, não tá errado, e sempre tem que ser um certo e sempre tem que ser um errado. E eles levantaram essa bola que eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, que interessante isso, cara. Entendeu? Você tem lá, é que nem você botou e pontuou isso muito bem. Caraca, você tem uma diretriz do Senhor. Família. E a família é constituída do quê? Um homem, uma mulher e um filho. Por mais, quem não tem, Deus tem os seus planos e projetos. Não tô falando que não vai viver família, mas uma família, normalmente, é um homem, uma mulher e um filho. Não é 2 homens e um filho. Não. 2 mulheres e um filho. É um homem, uma mulher e um filho. Tá entendendo? A gente vê isso. Essa questão é muito boa mesmo, cara. A gente pode até fazer pegar algum dia, e fazer um estudo, né? Porque isso, querendo ou não, demanda mais tempo e ramifica para outros pontos também, em tudo. Sim. Entendeu? Em tudo. Por exemplo, uma tatuagem também, tá entendendo? Sim. Você não vê a Bíblia condenar. Mas aí, outro tempo atrás agora, semana passada, eu escutei um ponto sobre a tatuagem que eu achei interessante, que depois vai estar nas leis aqui também muitas coisas, de não fazer marcas no corpo, né? Entendeu? Mas a gente vai lá e olha assim, beleza, qual é o intuito da tatuagem? Não é vaidade? A maioria das vezes é vaidade. Não, o cara não quis homenagear, mas muitas das vezes, Deus que é Deus que conhece o coração do homem e da mulher. Sim. Mas muitas vezes o cara faz uma tatuagem o quê? Pra ser bonito, porque fica bonito. Se você olha com esse olhar de querer ficar bonito, é vaidade. Vaidade, ego. Então, se vaidade agora já é contra Deus, tá entendendo? A gente tem que muito verificar justamente isso, tipo assim, sonda o coração. Qual é a essência, né? Tipo assim, por quê, né? Qual o motivo disso? Está sendo motivado por causa de quê? E aí entra nessa linha muito tênue, né? Na linha de você, tipo assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu tive uma experiência marcante com Deus. Qual é o tema da meditação de hoje? Hoje é Êxodo 21. Leis. As leis. As leis? Não é tão simples, né? Não. A gente tava tendo um debate que ferrenho agora. Sobre qual parte da lei? Se vocês me permitem. Claro. O André, ele levantou o ponto que aqui, ó, no 21. Êxodo 21. 21. Porém, se ficarem vivos nos dois, será castigado. No 22. Se algum homem pelejar em ferir uma mulher grávida e ela for causar um aborto, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme lhe foi imputado e o marido da mulher pagará o juízo. Aí tá falando a questão de hoje em dia tem gente que escolhe não querer ter filhos, às vezes. E a gente vê, e Deus também traz a ordenança tanto para Adão quanto para Noé, multiplicar, gerar filhos, ter filhos nessa situação. Aí eu já levantei um outro ponto aqui também, que um tempo atrás a gente estava conversando, sabe, Carlinhos? Até é bom para ouvir sua opinião também. Que hoje em dia as pessoas fazem a vasectomia. Sim. Aí, que é algo bem natural, mas aí chega na situação que a gente chega e fala assim, e aí, consultou a Deus? Como é que Será é esse ponto em relação ao multiplicar, entendeu? Diante de uma ordem direta do Senhor. Eu sei que Deus tem seus planos particulares qualquer uma pessoa. Qualquer um. E a gente até falando por isso, a gente pega aqui o milagre do nascimento, por quantas mulheres estéreis tiveram nascimentos. E os filhos sempre foram um prodígio diante do Senhor. Entendeu? Desde Abraão. Desde Abraão, isso aí. A gente vê essa situação toda. É basicamente isso. Não, Pode. É interessante quando você fala em vasectomia, porque a primeira coisa que, como servo, que o Senhor fala para você, é que você seja instituído como servo e tenha uma herança. Mas o Senhor nunca fala de herança financeira. A herança que Ele te dá é você passar aquilo que você tem do Senhor para o seu filho, né?
Antigamente, até nós temos relatos aí na Bíblia sobre os filhos de Noemi. Todos os dois morreram de forma gravíssimas porque rejeitaram ter herança. E a Bíblia não esconde isso, porque o que eles faziam? Eles jogavam na terra. Sim. E se naquele tempo era proibido de você fazer isso, desperdiçar, nada mudou. A gente só mudou de configuração, né? Tipo assim, ó, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje e a pessoa opta em não ter filhos. Mas não deixou de ser diferente daquele que falava assim, a única forma de eu não ter filho é eu jogando fora a minha semente, né? Que fala de semente. Os filhos de Judá também. Os filhos de Judá fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. E todos eles foram penalizados de forma... Morte. É porque é um direito que não é nosso, né? É isso aí. Esse não é, a gente não tem o direito de dizer se eu posso ou não gerar uma vida. Aí quando você olha lá na história, eu acho que a história é super interessante quando fala em pessoas que não puderam gerar e depois geraram na Bíblia. Quando a gente fala em Ana, você observa duas fases da vida de Ana. Eu até esqueci o significado da... vai aparecer. Penina, o significado dela significa ter muitos filhos, né? E Ana, você casa com um cara que casa com uma mulher que tem muitos filhos e você não tem. Na fase de Ana, no momento mais difícil, ela foi chorar. O marido dela fala para ela assim, não sou eu mais do que 10 filhos? Não tem resposta dela na Bíblia. Ela não responde ele. Mas mostra em seguida o que ela fez. Ela vai até o Senhor, né, no templo e começa a chorar. A Bíblia só relata um filho de Ana, mas a Bíblia só exalta um filho de Ana. Mas depois só que tem filhos e filhas também. Mas ela teve, né, foram 4 filhos homens. E olha como foi o projeto de Ana. Todo filho de gente importante daquela época, eles iam ser membros do exército de Israel. Se fosse uma hierarquia alta, seus filhos automaticamente iriam para o exército de Israel. E quando o Senhor honrou Ana dessa forma, ele deu a Ana as duas coisas. Ele deu um filho para ser sacerdote e deu mais 4 para servir o exército de Israel. Será que se realmente ter o filho não fosse um projeto de Deus, Deus não teria só dado um filho para Ana só para atender o desejo da alma dela, do sofrimento dela, e pararia por aí? Em todos os relatos que você vê de pessoas que não conseguiram gerar filhos, o Senhor atende aos requisitos de aquilo que era mais importante para o projeto do Senhor e aquilo também que era projeto de humanidade. E quando a gente rejeita isso, nós estamos violando as duas coisas. A gente está tirando de nós aquilo que o Senhor tem como projeto e tirando aquilo que Deus fala sobre para a humanidade mesmo. Porque se você é um camarada que segue ao Senhor, que você vai direcionar seus filhos, você está tirando o direito de talvez ter uma pessoa que vai ser um grande salvador, não, né? Um grande evangelista. E que vai multiplicar a palavra dele de muitas e muitas e muitas e muitas gerações, né? Então acredito que quando o governo da nossa vida não está nas nossas mãos, nós jamais faremos uma coisa dessa. Porque o Senhor, ele prega a vida. Ele prega que você tem que ser... Cabeça de Bíblia é outra coisa, né, cara? Oi? Cabeça de Bíblia é outra coisa, né? Realmente. Como assim? Conhece a Bíblia. Voltada à Bíblia. Não, então assim... Mas é um assunto muito pontual, né, velho? Hoje em dia, então... É porque, que eu não falei com o André aqui, às vezes, sabe, a gente tá tão no automático do mundo natural que, às vezes, o servo de Deus se vê fazendo coisas que não é pra fazer, porque, tipo assim, não tem quem condena, não tem, tipo assim, entre aspas, né? Certo ou errado. O mundo não condena, digamos entendeu? assim, né? Não é nem o mundo não condena. A mundo. igreja não condena. Vou dar um exemplo, porque a igreja não condena, porque hoje essa prática da vasectomia acontece de maneira, assim, dentro das igrejas, entre os cristãos, de uma prática normal, que, sem brincadeira, até eu escutar o Franco levantar essa bola um tempo atrás, a gente conversando,
Nunca passou na minha cabeça, sendo sincero. Que poderia ser algo ruim. Eu nunca tive um olhar diante disso, entendeu? Se você se perguntar assim, qual é o objetivo disso? Vamos lá. É isso que eu tô te falando. Porque o primeiro sentimento que a gente vê é assim, hoje criar um filho hoje, no dia de hoje, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas o fato de ser difícil, eu não tenho que obedecer a Deus, tantas outras coisas é difícil pra gente, a gente continua obedecendo a Deus. É muito caro. Poxa, então você não tá olhando pra dinheiro, você não tá olhando pros princípios de Deus. Sim. Tá entendendo? E é isso que eu acho que é um ponto bem interessante, bem latente mesmo. E olha interessante aqui ainda, sabe, André, né? Aproveitando isso, eu até ri quando você leu, porque olha aqui, o estrangeiros não ferirás, beleza? No 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira afligireis, se calarem a mim, virou um culto. Aí, ó. Depois, Resolveu lá pra mim? ainda não. Não, beleza. Depois eu troco a DLC. Valeu. Se alguma maneira os afligireis, se eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor, de maneira que acenderá a voz, matarei a filhos de espadas, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Ou seja, tipo assim, Deus está falando aqui também nesse princípio da mesma questão de filhos também. Cara, se você zombar ou menosprezar ou querer se aproveitar de um órfão, de uma viúva, que ele também que o próprio Tiago também diz que essa religião de ajudar os órfãos e as viúvas, Deus fala assim, eu vou transformar a sua esposa viúva e vou transformar o seu filho órfão, só porque você fez isso. Tipo assim, para você entender como é que isso é ruim. Então você vê que Deus, ele é... Quer dizer, eu vou te dar uma eliminada. Sim. Justamente. Entendeu? Deus, ele é contra toda e qualquer prática que é contra a vida. Contra a vida. E sabe, André, a gente hoje nós estamos vivendo um momento do nada a ver. Né? Tudo que você fala assim, poxa, mas a gente não pode fazer isso porque a Bíblia condena. Chega mais perto. Chega mais perto que nós estamos A gravando. Bíblia condena. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, nada a ver. E eu tenho um princípio comigo que é o seguinte, a pessoa não tá errada. Ela não tá errada de dizer que não é nada a ver. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com uma pessoa que está buscando eternidade. Porque uma pessoa que está buscando eternidade vive diferente. Qual é o sentido do seu, né, então, pensamento? Vive diferente disso. Entendi. Porque nós não viemos assim para ser igual e fazer igual a todo mundo. Porque o céu vai ser um lugar seleto para pessoas diferentes. Sabe aquela frase que a gente usa desde criança? Você não é todo mundo e para entrar no céu você não vai poder ser todo mundo. Mesmo que significa ir contra tudo e contra todos, você vai precisar viver diferente disso aqui. Por mais que o mundo tenha feito essa lavagem, está fazendo essa lavagem cerebral nesses últimos momentos, porque nós já estamos indo para os últimos dias da igreja nessa terra, então o adversário, quando chegasse nesse momento, o adversário ele ia intensificar para perder mais vidas. Então a gente não pode perder o olho daquilo que eu chamo de mapa. Eu prego para as crianças assim, eu falo, gente, nosso Deus é tão maravilhoso que ele deixou um mapa, ele deixou uma Bíblia para você seguir. Se você seguir o que está ali, não tem erro. Você não vai errar, entendeu? E você precisa estar focado nisso, porque esse é o caminho, né? Esse é o único caminho, né? Mas por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele não te dá nem chance de você não falar, não saber para onde você vai. Eu estou vivendo uma prova muito grande, que eu não esperava estar vivendo nessa altura da minha vida espiritual, da minha vida conjugal, da minha vida como família. Mas a única coisa que eu tenho ainda certeza é que o nosso Deus, ele é imutável. O mesmo que ele foi ontem, ele vai ser hoje. E para quem vive a palavra, nada do que ele fizer vai ser surpresa, né? Tipo, operei um câncer, uma mulher que não pode ter filho. Ah, não, tem que me provar. Não, aquele que vive a palavra, ele vive a certeza. Ele vive a certeza.
É um momento... E você pode falar com propriedade, né, Carlinhos? Você passou por um tempo atrás uma situação de morte. De morte. De morte e ouvida médica. Agora é uma médica te dizer que agora é com Deus, é porque o negócio não tem mais jeito, né? Ainda bem que é com Deus. Ainda bem que é com Deus, isso aí. Então, assim, e vou te dizer uma coisa, para 2023, a gente tem que estar bem preparado, porque a profecia é que as igrejas vão estar se enchendo, né, de pessoas sedentas. Enquanto a partir de uma profecia que a igreja vai estar sedenta, vai ter muita gente sedenta de fora para dentro, a profecia também se estende que vai ter muita gente de dentro para fora. E o principal de viver esses últimos dias é ter a certeza de não estar perdido dentro do templo, sendo apenas um número. Sim. Entendeu? E eu estou muito feliz de te ver assim, intensificando, buscando, porque grande foi a minha tristeza o dia que eu vi você com uma coletânea e você falou que era da igreja e você estava fora da igreja. Não tenho propriedade nenhuma porque não tenho essa intimidade, mas quando a gente vê uma pessoa que já serviu, falando que já serviu e não serve mais, é grande a dor, porque você sabe que o adversário ele não investe quando... Ele investe redobrado quando você dá uma saída, porque agora ele quer te matar. Sim. E ver você nessa posição alegra o coração de quem acredita que para nós há algo muito melhor, né, na eternidade. É isso, tô romantizando já, né? Não, isso é muito bom, essa parte que você falou de mapa, né? Ontem, inclusive, eu estava fazendo um devocional com minha noiva e a gente abriu, não sei se vocês já viram, o The Chosen, né? Os episódios, já chegou a ver? Não, cheguei não, o André, muito bom. O Roger me indicou. É uma série que relata como se fosse no tempo dos discípulos, né? Jesus com os seus discípulos ali. E aí, uma parte lá, o Jesus fala assim, um personagem, né, que simbologia Jesus, fala com Mateus, né? Fala assim, ó, anote que eu vou descrever um mapa para vocês me acharem. Aí Mateus, aí ele começa a falar das bem-aventuranças, né? Aí ele fala, tipo, as bem-aventuranças todas, e aí depois fala assim, com Mateus, onde você encontrarem esses grupos, ali eu estarei. E tipo assim, é um mapa mesmo, entendeu? Onde você vê pessoas, aí você, caraca, mano, olha isso. Tipo assim, top, não é uma coisa miraculosa, não. Onde que você encontrarem pessoas pobres de espírito, onde vocês encontrarem pessoas que choram e serão consoladas, onde vocês encontrarem pessoas humildes de coração, onde vocês encontrarem pessoas que têm sede e fome de justiça, onde vocês encontrarem misericordiosos porque obterão misericórdia, coração puro, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, é deles o reino do céu. Então, assim, ele fala, tipo, ele relata, e é muito massa essa série, porque, tipo assim, você sente mesmo assim, caramba, aí a sua oração é, Deus, que eu faça parte desse grupo, que eu seja um deles, né? Que eu esteja neste grupo que o Senhor fala que ali nós encontraremos o Senhor, que eu seja talvez um pedaço de um mapa para as pessoas. Vocês importam da manhã eu trazer minha Bíblia também? Aí, ó. Amanhã é o dia que é aberto. Viu? É Deus, filho. Assim, aberto? Não, porque é o seguinte, para te explicar. Começou algo no coração meu e do Roger, e a gente ia convidar o Jefinho também. Aí o Jefinho ele não quis assumir, porque acho que ele já sabia que ele já estava com os planos de sair da empresa e tudo mais. E começou eu e o Roger, fomos, a gente vai até o capítulo 19 de Gênesis. E da mesma forma que está acontecendo com você. Foi com o Polese. Eu virei pro Polese e falei assim, Polese, eu e o Roger estão fazendo, e eu sem terminar a frase, esse cara, eu tô pensando nisso. Eu falei, nisso como? Eu não terminei de falar. Aí foi tipo assim, conectou tudo aquilo que o Polese estava buscando também, naquilo que Deus tinha colocado nos nossos corações. E a gente está fazendo, tá lendo a Bíblia de Gênesis, a gente já está em Êxodo, lê um capítulo, vê 2, lê meio. Aí é o fluir, né? E deixa fluir, a gente vai debate em cima daquilo que o texto está falando aqui. Às vezes, em algumas ramificações, a gente estende um pouco o assunto de acordo com o que o Espírito Santo de Deus está conduzindo.
E foi o que eu falei com ele nessa situação. Porque, sabe, Carlinhos, às vezes muita gente não tem como a gente fazer esse bate-papo aqui. Todo mundo ter Entendo, voz. claro. Entendeu? Não ter voz. Mas aí, algo que Deus já estava colocando nos nossos corações, e Deus até mostrou pra gente no último dia, enquanto a gente está pensando e preparando algo, já tem gente lá do outro lado fazendo, ó. Há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo, e Deus mostrando pra mim, não precisa de mim, nem não precisa de mim, não precisa do Roger, não precisa do André, não precisa da Carla, é nós que precisamos dele. E a gente estava querendo fazer, tipo assim, o nosso devocional de segunda e quarta-feira, e na terça-feira a gente abre algo pro Sinês. As pessoas vêm aqui, Vocês alguém sabiam trazer uma que mensagem. tem oração toda segunda-feira aqui? Então a gente Não, ficou a sabendo gente ficou sabendo justamente sem querer. lá no último dia do... Então, eu também não sabia, não. conseguia saber qual foi. É porque o pessoal do outro lado. Quem tá na frente acho que é o Matheus, o esposo da Bruna. E sabe uma coisa que tem me cobrado, e não sei, que eu tenho me cobrado, né, compartilhando com vocês, é que Daniel vivia no tempo da lei. Ele tinha que obedecer uma lei. Sim. E ele, em tudo que ele fazia, ele era muito bom. Ele se destacava pelo testemunho, pela postura, por tudo, pela inteligência, e a inteligência dele não vinha dele, né? E nós vivemos no tempo da graça. Então, quer dizer, a gente tinha que ser 10, 20 vezes mais melhor do que Daniel, entendeu? E a gente não consegue chegar a 1% do que era Daniel. E isso tem me afligido um pouco, porque eu tenho passado coisas dentro do meu lar assim, que se você falar assim, não tem condições. Não tem condições. E eu preciso do tempo da graça, eu preciso usufruir dessa graça, né? Dessa graça, e preciso buscar mais também, né? Porque senão a gente não... Vocês falam sobre conhecimento bíblico, digamos que eu sou obrigada a ter conhecimento bíblico, porque eu sou professora de escola bíblica dominical, mas será que só isso basta? Entendeu? É isso que eu me cobro. Será que só isso basta? Eu falei com o André ali, quinta-feira eu preguei sobre Enoque. E diante daquela mensagem, Deus ministrou algo no meu coração que, tipo assim, me chamou muita atenção. Deus, ele tomou Enoque para si porque o mundo não era digno de Enoque. Ei, essa é forte. Deus fez um arrebatamento de um homem só. Porque o mundo não merecia ter um cara tão íntegro, tão reto, tão tal, por causa disso aí. Cara, um cara que não se contentou em simplesmente ser o sétimo depois da linhagem de Adão. Não se contentou em ter seu nome simplesmente na genealogia de Cristo. Um cara que não se contentou e ele profetizava contra o pecado. A gente vai ver abrir a Bíblia em Judas capítulo 14, vai dizer Judas pregando sobre Enoque, falando que ele pregou e profetizou a vinda de Cristo. O cara já pregava e anunciava, olha só como é que esse cara estava anos-luz na frente do tempo. A gente está no começo da Bíblia, ele já falava, já vi o Filho de Deus que vai arrancar o pecado do mundo. Com suas milhares de anjos para julgar. Olha só, é um cara que transcendeu a mente humana, transcendeu e mostrou para cada um de nós que dá e tem como sim servir a Deus nesse plano terreno de uma maneira santa, sem botar desculpa de eu não tenho tempo, sem botar desculpa porque eu tô passando mal, sem botar desculpa que eu tô cansado, sem botar desculpa porque eu trabalho de 8 às 18, conseguimos aqui 1 hora. Eu falei falo sobre isso, a maior arma que o Tá adversário usa hoje na nossa vida é dizer, é o tempo, porque ele sempre joga na nossa cara que a gente não tem tempo. E isso, na verdade, é a nossa maior fraqueza, porque a nossa vida é uma só. Cara, eu já tô com 28, vou fazer 28 anos agora em março. Aí Carla vai fazer 37. Não, vou fazer 38, eu tenho 37. Então, Carla vai fazer 37, cara. Se você olhar pra nossa mente, a Bíblia vai dizer que a gente só vive até 70. Eu só tenho mais 42 anos, cara. Pois é. 42 anos é assim. Ainda mais nesse tempo, né? 42 anos é assim. Minha filha ontem virou pra mim assim, papai, meu dente caiu. Ontem eu tava segurando essa menina no colo. Ontem o dente dela caiu. Amanhã eu vou estar dançando com ela, se quiser, né? Fazer aquele negócio de 15 anos, vou estar entrando com ela num casamento. Cara, a nossa vida passa muito rápido. Pra gente achar que, eu vou ficar preso no negócio e tal. E a gente confunde esse período da graça muito. As igrejas confundem muito, os cristãos confundem muito, achando que o período da graça eu vou viver a minha vida terrena e Deus vai me abençoar porque Ele é o Deus da graça. Não, pega a Bíblia na graça.
Lendo a graça. A gente tá lendo a lei aqui. Olho por olho, dente por dente. Ele vai dizer o seguinte, na graça ele diz o seguinte, aquele que virar pro seu irmão dizer o seguinte, idiota, já é digno do inferno. Olha, se encoleralizar, ou seja, ficar com raiva, subir a ira. Olha a graça aí, o que é melhor? Sem a graça ou com a graça, tá entendendo? Mas a graça só tem poder na nossa vida se nós deixarmos. É porque Jesus, ele Ué. não faz nada por obrigação, né? Ele não faz nada que você não permita. E é interessante quando você olha para esse lado da graça, que Jesus, ele vem se você der liberdade. Fala assim, eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei, né? Ele tem essa gentileza de falar dessa forma. Mas quando em contrapartida, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele nunca vai bater na porta para entrar, ele vai entrar, vai roubar, vai destruir sem pedir sua permissão. Gente. Desculpa, Karina, você já deu 1h20 aqui já. Não, mas poxa, foi muito Hoje foi bom. top. E amanhã você está convidada. Convidada. A gente pega de 11h40 até meio-dia para almoçar, né? Mais ou menos. E aí a gente entra na sala que tiver disponível aqui. Entendeu? Aí de partir de meio-dia, né? E eu agradeço vocês, orem por mim. Com certeza, Carol. Com certeza. E vamos que vamos, né? Amém? Amém. Orar? Vamos orar. Vamos que vamos. Vocês vão orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Sim, queremos, sim. ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus, pelo Teu permisso, pela Tua graça, ó Pai, fazendo presente mais uma vez sobre esse ambiente, sobre essa reunião, Espírito Santo. Posso sentir, Deus, a Tua glória e o Teu poder, ó Pai, sendo manifesto sobre esse ambiente, Deus. Glória que cura, poder, Deus, que transforma e que nos renova. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã. Te pedimos, ó Pai, nesse ano, ó Pai, primeiro, ó Pai, reunião deste ano, ó Pai, nós fazemos aqui sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Que a Tua graça, ó Pai, que está, ó Pai, alojada sobre os nossos corações, derramados, ó Pai, pelo Teu sangue naquela cruz, seja, ó Pai, a renovadora, ó Pai, sobre esse ambiente de trabalho, sobre essa empresa, ó Pai, sobre os líderes deste lugar, como, Deus, a Carla também anunciou, Deus, homens e mulheres, ó Pai, que um dia, ó Pai, sentiram a Tua presença, caminharam, Deus, na Tua presença, e hoje, ó Pai, já não tem mais a mesma fome e a sede, ó Pai, da Tua justiça. Nós clamamos, ó Pai, para que essas vidas, ó Pai, possam ser novamente iluminadas, ó Pai, e que as escamas dos olhos sejam caídas, Espírito Santo de Deus. Faça, ó Deus, um pedido especial pela vida da irmã Carla, Deus, que o Senhor colocou neste ambiente, ó Pai, para agregar, ó Pai, neste momento. Tu és o Deus que sabe, ó Deus, das situações que tem passado sobre o lar, Deus, que sabe, ó Deus, que tem passado sobre essa mente, Espírito Santo. E nós confiamos que o Teu plano e o Teu poder, Deus, é pleno e é perfeito sobre as nossas vidas. Dê sabedoria, dê força, dê conhecimento, dê graça, dê unção, Deus, e visita, ó Pai, cada vez, ó Deus, que ela dobrar os seus joelhos, ó Pai, para aclamar o Teu santo nome. Traga, ó Pai, a revelação do Teu poder e da Tua glória, ó Pai, sobre a vida dela, ó Pai, sobre a família dela, ó Pai, a vida do esposo e dos filhos, Espírito Santo, e que tudo aquilo, ó Pai, que o diabo tenta, ó Pai, acusar, Deus, ou tenta, ó Pai, cirandar sobre este lar, pela autoridade do Senhor depositada sobre as nossas vidas, ó Pai, nós como igreja neste momento queremos, ó Pai, repreender, ó Pai, todo espírito maligno, todo ataque, ó Pai, do inimigo, toda a bandeja, ó Pai, de Satanás, ó Pai, seja repreendida pelo Teu santo nome, Espírito Santo. Nós cremos, ó Pai, que o poder do Senhor que está dentro dessa sala visita, ó Pai, aquele lar, Deus, neste momento, e traga, ó Pai, de uma maneira restauradora, ó Pai, de quando ela botar, ó Deus, as plantas dos pés, ó Pai, sobre aquele lugar, Deus, ela seja, ó Pai, renovada, ó Pai, o amor e a esperança, ó Pai, e seja fortificada cada vez mais diante do Senhor, Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, e entregamos, ó Pai, o nosso resto de trabalho, ó Pai, desse dia diante do Senhor, Deus, para que o Senhor conduza as nossas tratativas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que nessa tarde, ó Pai, nós glorificamos a Ti mais uma vez. Obrigado, Jesus, por esse ambiente, obrigado, Deus, por essa liberdade de podermos, ó Pai, invocar o Teu santo nome aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.